Fala, galera! Na aula de hoje, continuaremos falando sobre as linguagens artísticas da arte contemporânea. Hoje conversaremos um pouquinho sobre a performance e o happening. Essas duas linguagens artísticas muitas vezes são confundidas por apresentarem muitas similaridades. No vídeo de hoje, conheceremos um pouco das suas proximidades, mas também das suas discrepâncias. Ambos os termos derivam da língua inglesa, enquanto que happening significa acontecimento, performance, traduzido literalmente, seria desempenho. O termo performance passou a ser utilizado nos Estados Unidos na década de 60 e 70 e referia-se às apresentações artísticas que envolviam diferentes formas de arte, como a música, dança, teatro, mímica, malabarismo, entre muitos outros. O artista que desempenhava essas atividades era chamado de performer. E assim então nascia a performance art, que para nós seria a arte performática. Ou seja, a performance é onde o artista desempenha uma habilidade durante uma apresentação artística que envolve diferentes formas de arte. A performance é, de antemão, cuidadosamente elaborada, geralmente seguindo um roteiro específico, e é apresentada para um público bem restrito. Dessa forma, há a necessidade de registros através de vídeos e fotografias para ela ser então apresentada ao público como um todo. Enquanto que o happening, apesar de apresentar muitas similaridades com a performance, possui também características próprias que o diferem. Assim como a performance, ele também consiste em uma apresentação artística onde o artista utiliza-se de diferentes formas de arte. Ele também possui um roteiro previamente elaborado e redigido. Porém, a sua principal peculiaridade é a imprevisibilidade, ou seja, o improviso. As apresentações de happening são espontâneas, o que faz com que nunca se repitam de maneira igual. Tendo em vista que para elas acontecerem necessitam da participação do público, direta ou indiretamente, nenhuma apresentação é igual. Uma das primeiras apresentações performáticas aconteceu em 1965, por um grupo de arte intitulado Fluxus. Esse grupo se declarava contra a arte como um objeto mercantil e se denominavam ainda a própria anti-arte. Na performance chamada Como Explicar Desenhos a uma Lebre Morta, o artista alemão Joseph caminhou por horas sozinho pelos corredores de uma galeria de arte na Alemanha, com o rosto coberto de mel e folhas de louro, carregando nos braços uma lebre morta. Conversava sobre as obras expostas na galeria com o próprio animal. Uma performance, obviamente, extremamente crítica às concepções de arte da época e também ao processo de mercantilização da arte. Enquanto que o primeiro happening a ser realizado aconteceu no ano de 1952, durante um show-espetáculo do artista John Cage. No espetáculo, o poeta Charles lê poemas nas escadas enquanto o pianista David toca o piano e Mercê dança em meio ao público. Expostas nas paredes temos uma pintura de Robert e uma velha vitrola toca-discos de Edith. Café é servido por 4 rapazes de branco. Cage, sentado, lê um texto que relaciona música e zen budismo, algumas vezes em voz alta, outras em silêncio. O espetáculo apela simultaneamente aos sentidos da visão, audição, olfato, paladar e tato, e além disso envolve os artistas mencionados e outros participantes que interferem aleatoriamente na cena. O que ambas as linguagens têm em comum é o seu caráter crítico e reflexivo, provocando sensações no público e levando-os a refletir sobre as próprias interiorizações de padrões e conceitos íntimos. Em resumo, na aula de hoje, aprendemos sobre as linguagens artísticas da arte contemporânea, o happening e a performance. Ambos caracterizam-se pela apresentação de um artista que utiliza-se de diferentes formas de arte. Surgiram na década de 60, com o intuito de criticar e provocar sensações no público. Então, essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Compartilhem esse vídeo com o seu colega de sala e atentem-se para as atividades sobre este tema. Até a próxima semana para mais uma aula com Frogades!